Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, iniciando aqui mais um vídeo do canal nesta semana. E esta semana eu trouxe, vai ser uma semana de propósito, né? Eu vou trazer para meditarmos aqui algumas meditações e eu dei o nome de Pérolas dos Salmos, né? E o primeiro livro de Salmos que nós vamos meditar hoje em um versículo é o Salmo 121, versículo 2, que diz assim: o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Esse é o versículo principal, né, que é o 2, mas tem o 1 também, que é muito conhecido, né, onde o escritor disse: levanto meus olhos para os montes e me questiono de onde me virá o socorro. Então, o salmista aqui, né, ele declara que ele sabia de onde viria o seu socorro. No início ele começa o salmo dizendo, né, se perguntando que ele estava olhando para o monte e se questionando de onde me virá o socorro. Os historiadores dizem que o povo que eles estavam lutando, eles tinham deuses que cultuavam nos montes. Então é por isso que o salmista faz uma analogia, né, perguntando: eu olho para o monte e me pergunto de onde me virá o socorro. E aí ele mesmo se responde, né, de forma retórica, né, ele se pergunta e se responde que o socorro dele viria do Senhor. Mas não era qualquer Senhor, era o Senhor, o Criador do céu e da terra. E aí eu anotei algumas peculiaridades para a gente falar sobre isso aqui, que o salmista ele reconhece, né, o poder de Deus. Ele dizia quem era o Deus dele, né, e dizia o que ele criou, né, já trazendo para nós aí a menção do quão grande é o poder do nosso Deus. Porque ele não era só o Deus do salmista, né? Ele era, além do Deus do salmista, era o criador de todas as coisas, né? E ele ainda ressalta, né, que foi quem criou o céu e a terra. Então o socorro dele não viria de qualquer Deus, né, com D minúsculo. O socorro dele não viria de qualquer pessoa, de qualquer influência. O socorro dele não viria da guerra, não viria da arma, porque nós sabemos que muitos dos salmos aqui foram escritos em situações, né, de guerra, em situações de conflito, em situação de medo, de falta de esperança. E aí o salmista diz aqui no Salmo 121 que o socorro dele viria do seu Senhor. Ele dizia que ele pertencia a Deus, né? Ele pertencia ao Deus do céu, aquele que criou os céus e a terra. E me lembrando disso, né, dá para citar aqui também sobre Jonas, né, quando ele é lançado, né, quando a tempestade se levanta no mar e aqueles homens, cada um lança sorte ao seu Deus para saber o que era que estava acontecendo e quem podia resolver. E aí eles perguntam para Jonas qual era o Deus de Jonas. E Jonas responde que o Deus dele era o Criador do céu e da terra. Então, o nosso Deus, né, ele é o Criador do céu e da terra. E é somente dele que vem o socorro, que vem a providência, que vem o auxílio, que vem o refúgio. Por muitas vezes não adianta a gente tentar correr, não adianta tentar fugir, não adianta tentar ir em busca de outras ajudas, né, ou às vezes tentar lutar com a força do nosso braço. Mas o salmista aqui está dizendo que o socorro dele viria do Senhor, né, o Criador do céu e da terra. E nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, como Ele não poderá nos socorrer? E a Bíblia é um misto, né, de pessoas e situações, histórias de pessoas que estavam em situação de perigo e buscaram a Deus, né, porque é o verdadeiro socorro, é o Senhor. E aí a referência que eu tenho sobre uma pessoa que buscou, entre tantas, né, que buscou o socorro do Senhor, foi o rei Josafá. Quando, né, o exército inimigo, né, se juntou um grupo de inimigos e aí tentaram invadir, né, a cidade de Judá, e Josafá sente grande medo. E o que é que Josafá faz? Né? Ele não pega o medo e ele vai em busca de uma autoridade terrena. Ele não coloca confiança em si mesmo. Ele não acha que ele conseguiria livrar-se. Ele não acha que o seu exército poderia livrá-lo. Mas ele vai buscar socorro no Senhor. E por muitas vezes o que nos falta é isso, né? Vivemos situações, conflitos, medos e tantas outras coisas, né, irmãos? Que a gente está na Terra, a gente sabe que a gente está suscetível a tudo. E por vezes nós não buscamos logo o socorro do Senhor. Nós buscamos a tudo e todos e por último o socorro do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, ela tem um spoiler sobre isso, que ela fala que a Bíblia diz que ela durante 12 anos padecia dessa enfermidade, ela gastou tudo que possuía. E depois que acabou tudo, foi que ela buscou o socorro do Senhor. E aí fica o alerta para nós, né, de sempre buscarmos primeiro o socorro de Deus, né, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque nós somos humanos, somos terrenos e por vezes colocamos a confiança em alguém, colocamos a confiança em algo, colocamos a confiança em pessoas, mas a nossa confiança e o nosso socorro só pode vir senão do Senhor. Mas não é qualquer Senhor, é o Criador dos céus
e da terra. Então eu fiz esse vídeo breve para te dizer que para a gente iniciar a semana com a pérola de Salmos, colocando no Senhor apenas, né, a fonte do nosso socorro, do nosso refúgio, como o Senhor diz, né? A Bíblia diz que o salmista escreveu no Salmo 46, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então, nesses momentos aí que o salmista estava se encontrando, ele não procurava refúgio em outras coisas, em pessoas, em locais. Ele procurou o socorro dele, ele entendia que o socorro era o Senhor. Então, que possamos entender, né, na luz desse dia, que o nosso socorro vem senão de Deus. Não há outro, né, que possa socorrer além do Senhor. E fica aí, né, a reflexão para nós sempre buscar, né, socorro em Deus, porque é quem tem o socorro perfeito para minha e para tua vida. Amém?